Amados, a paz do Senhor a todos. Eu sou o professor Johnny. Se você gosta do que nós colocamos aqui, das ideias que nós trazemos para esse canal, se inscreva e nos ajude a divulgar esses vídeos. E se você não é de acordo com algumas coisas que nós falamos aqui, se inscreva aqui embaixo. Respeitamos as ideias, porque a teologia é isso, é conversar, para que dessa forma a palavra do Senhor venha a ser colocada diante de nós. Nós havíamos falado sobre os dons espirituais nas lições anteriores e hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais, começando aqui com o ministério de apóstolo. E isso é importante porque a gente vai tendo um entendimento do que realmente é. Claro que cada denominação traz uma ideia diferente. Tem umas denominações que têm apóstolos, tem outras denominações que não têm apóstolo. E assim vai de cada uma. Eu faço parte da Assembleia de Deus. Aqui na Assembleia de Deus existem diáconos, existem presbíteros, evangelistas e pastores. Já não existe alguém com essa posição de apóstolo acima de pastor, ou abaixo de pastor, abaixo de presbítero, não existe. Já outras igrejas têm essa posição. Então o texto áureo diz o seguinte: ele mesmo deu um para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Efésios 4:11. Então, ele mesmo deu para cada pessoa de acordo com a necessidade. Se você for chamado para ser um apóstolo, amém. Se você for chamado para ser profeta, amém. Claro que esse profeta que nós estamos falando aqui não é aquele profeta lá do Antigo Testamento. Estamos falando aqui do profeta no que diz respeito ao Novo Testamento, que é aqueles que estão dando de profecia. E também para evangelistas, pastores e doutores. E isso nós vamos, a cada lição, tratar desse assunto. Hoje nós vamos tratar da lição no que diz respeito aos apóstolos. Então aqui no texto áureo, ou melhor aqui na introdução, diz o seguinte: são 5 os dons ministeriais cedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, o que nós acabamos de ler lá no texto áureo. E aqui mais algo grifado por mim: esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor antes o mundo. Então, ele está falando que é necessário. É necessário em que sentido? Necessário no sentido de que todo aquele que é apóstolo tem uma credencial que diga que ele é apóstolo, ou ele é apóstolo só pelo sentido da palavra, que significa enviar, mensageiro e assim por diante. E tem umas igrejas que tem até a credencial que a pessoa é apóstolo. Isso nós vamos tratar também. Então aqui no tópico 1 fala o colégio apostólico. Quando se fala de colégio, se fala como se fossem colegas de um grupo com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, reunidos ali, chamados por uma pessoa chamada Jesus Cristo, e eles são considerados os discípulos de Jesus, que mais tarde foram chamados de apóstolos, aqueles que seriam enviados. Realmente Jesus enviou eles para fazer essas coisas que diz respeito ao reino de Deus. E aqui a palavra que eu grifei diz o seguinte: o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelei, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, o mensageiro oficialmente comissionado por Cristo. Esse aqui é o conceito e o que significa essa palavra apóstolo. Você prega, você é um mensageiro, você é um enviado, então você é um apóstolo. Aí agora a gente vai conversar em que posição você é apóstolo. Você é apóstolo porque você é enviado, ou você é apóstolo porque você tem uma credencial, ou você é apóstolo como um pastor é pastor, ou você é apóstolo como um presbítero é apóstolo. E aí há essas divergências de opiniões dentro das igrejas. E isso aí a gente vai tentar, de certa forma, conciliar as coisas sem que diga que o outro está errado. E sem dizer que nós estamos com a verdade. Porque no que trata sobre verdade
relativa à verdade absoluta, podemos entender que essa questão aqui não pode ser chamada de uma verdade absoluta. Ninguém pode bater o martelo e dizer, não, realmente é assim, pronto, não. Isso aqui requer realmente uma atenção especial. No subtópico 2 fala o seguinte, é o colégio apostólico. O grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Outro algo grifado por mim aqui. Eu gosto de grifar e depois vou dando as explicações. Você vai acompanhando na revista. Os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Então, os 12 apóstolos foram constituídos e eles são a base, porque começaram por eles. A doutrina que eles vieram ensinando acerca de Cristo é isso que seguimos. Quando nós seguimos a doutrina dos apóstolos, não é que nós somos reprodutores, não? Papagaios ambulantes estão reproduzindo o que os apóstolos estão falando. Não, não é nada disso. Nós simplesmente ouvimos o que os apóstolos têm a falar acerca de assuntos doutrinários e teológicos, porque eles aprenderam aos pés de quem? De Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Eles viram Jesus, eles andaram com Jesus, eles aprenderam com Jesus. Então, toda a informação e a mensagem que eles não trouxeram de terceiros, eles trouxeram realmente daquele pela qual trouxe, de certa forma, a verdade ao mundo, Jesus Cristo. Então, eles aprenderam aos pés de Jesus Cristo, então nós aprendemos com eles. Então, é por isso que eles são a base, nesse sentido de que eles aprenderam com Cristo e nós aprendemos com Ele. Subtópico 3. A singularidade dos 12. Isso, quando fala de singular, se trata mais de uma questão especial. Eles têm uma atenção especial. E, claro, eles têm uma atenção especial por vários motivos. A não ser que você diga, não, não tem tanta atenção especial. Assim como eles foram especiais para Jesus, eu também sou especial. Tá bem, claro, você é especial para Jesus, mas você não andou com Jesus. Então, é melhor a gente se colocar no nosso lugar e fechar um pouquinho a boquinha e reconhecer que eles foram privilegiados ao verem Jesus Cristo e receberem a mensagem de Jesus. Às vezes nós queremos ser o que nós não somos em relação a essa questão. Então vamos nos colocar nesse lugar, que a humildade venha aos nossos corações e que venhamos aprender com esses homens. Por que havia essa questão singular em relação aos 12? Letra A. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Então aí é um peso muito grande. B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Quer mais? C. Receberam a autoridade do Senhor. Olha, tanta coisa boa que aconteceu com esses homens. Embora um tenha se desviado, com toda essa maravilha, essa oportunidade de aprender do Mestre. Então, todas essas condições fazem com que esses apóstolos sejam especiais. E isso nós devemos reconhecer, a não ser que você diga, eu sou mais especial do que ele. Você pode até ser mais especial do que ele, mas você não andou com Jesus, você não foi convocado por Jesus pessoalmente. E você não andou com Jesus durante todo o seu ministério. Então, é melhor a gente ser humilde e, embora a gente tenha um certo conhecimento, mas aprender com esses grandes homens que foram convocados e escolhidos pelo Senhor. Subtópico 2. O apóstolo Paulo. Aqui ele vai falar do apóstolo Paulo. Aí ele fala aqui no subtópico 1 sobre a sua convenção. Foi o dia em que o apóstolo Paulo entregou a sua vida. Então, o apóstolo Paulo perseguia a igreja, ele ia atrás. No seu pensamento ele pensava, ele achava que estava fazendo a coisa certa, porque ele era um fariseu, um seguidor da lei, e aquele ensinamento sobre Jesus era algo diferente da lei. Então ele na cabeça dele ele achava que estava fazendo o certo. Então até que um dia ele teve um encontro com Jesus Cristo. E aqui no último parágrafo eu grifei, de perseguidor passou
perseguido, de Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Aí Saulo, numa questão mais hebraica, e Paulo numa questão mais romana. Então não é uma mudança de nome, é só uma questão de uma língua para a outra. Ele foi chamado o apóstolo dos gentios. Por que apóstolo dos gentios? Porque ele não se concentrou só em Jerusalém. Jesus disse para os seus discípulos, que depois seriam chamados de apóstolos, ficar em Jerusalém até que Eduardo seja revestido de poder. Ok. Eles foram revestidos de poder porque eles ficaram em Jerusalém. E depois eles saíram? Não, isso não aconteceu logo quando o Espírito Santo desceu. Embora Pedro tenha pregado para todos aqueles que eram de nações diferentes, isso não significa necessariamente que a igreja de Jerusalém abriu as portas depois que desceu o Espírito Santo ali em Jerusalém e já começaram a se espalhar por todos os lugares e pregar o Evangelho. Não, eles ainda queriam ficar ali. O causador disso é Paulo e Barnabé. Eles realmente saíram e divulgaram a palavra do Senhor. Aí mais tarde eles perceberam, os discípulos de Jesus perceberam que era importante sair. A perseguição veio e eles precisaram sair. Mas tem muita gente que diz que desceu ali, no dia do Pentecostes já desceram e já saíram evangelhando. Não foi assim do dia para a noite. Eles tiveram esse entendimento depois que era necessário sair, porque essa era a vontade de Jesus. Subtópico 2, um homem preparado para servir. Aqui, se tratando ainda de Paulo. Ele diz aqui, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Então, ali 27 livros, que você sabe, do Novo Testamento, 13 o apóstolo Paulo escreveu. Tem algumas pessoas que dizem que é 14, porque colocam Hebreus sendo Paulo o autor, mas até hoje os teólogos ainda não são unânimes em dizer quem foi o autor da carta aos Hebreus. Então, essa aí, por nós não sabemos se a carta de Hebreu foi Paulo, que o autor é desconhecido, a gente vai apenas colocar como sendo as 13 cartas, que isso é mais unânime. E tem mais algo grifado aqui sobre o apóstolo Paulo. Mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Isso aqui é importante. O apóstolo Paulo, embora ele fosse apóstolo e todo e qualquer título que ele fosse, pastor, ou qualquer título que fosse colocado a ele, tinha um significado porque ele não só queria o título, ele ia pregar o evangelho. Hoje em dia todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer ser presbítero, todo mundo quer ser apóstolo por aí, bispo, assim por diante, que bispo é coisa de presbítero, ok? Todo mundo quer ser, porque é muito fácil. Você é consagrado a presbítero, você vai lá sentar lá no púlpito lá, e você acha que sentando ali, você, de certa forma, o seu ministério está crescendo. Mas eu digo para vocês, o ministério só cresce quando você passa a se importar com as almas que estão lá fora. Quantos evangelistas que hoje são consagrados no nosso tempo, em 2021, que são totalmente diferentes dos evangelistas que agiam no Novo Testamento. Eles são considerados evangelistas, eles se sentem superiores aos presbíteros, porque é uma posição acima de presbítero, uma invenção nossa, mas não são aqueles evangelistas que realmente saíam para pregar. Primeiramente, que havia uma perseguição. Não era só você ter essa posição de pastor, presbítero ou qualquer outra coisa, não, você era perseguido. Então não era uma questão de você aceitar. Se você aceitasse, você sabia que você ia ter que pagar um grande preço por isso, porque o Império Romano estava em cima. Hoje não, você consegue dar pastor, fica de boa aí. Tem uns pastores que ficam até ricos com essa posição. Então está muito diferente da Bíblia. Se houvesse uma perseguição, queria ver quem queria ser pastor, quem queria ser evangelista. Aí eu queria ver. Aí ninguém queria ser nada. Eu tenho certeza absoluta, claro, que muitos querem ser alguma coisa por causa do status que isso traz aqui no Brasil. Mas naquele tempo não existia isso. Subtópico 3. O menor dos apóstolos. O menor dos apóstolos porque ele falou isso num sentido de humildade, mas claro que ele é um grande apóstolo. Porque o humilde,
Entendam isso, aprendam isso. O humilde não é aquele que diz, eu sou humilde. Porque quando a pessoa diz, eu sou humilde, ele deixa de ser humilde. É por isso que tem aquela grande pergunta. Quando é que uma pessoa deixa de ser humilde? É quando ele fala, eu sou humilde. Porque o humilde, na realidade, ele nem sabe que é humilde. Então essa é uma grande questão que nós devemos também analisar também. Se você é humilde, as pessoas têm que enxergar isso em você, as pessoas que veem isso em você. Não é você que fica dizendo por aí que você é humilde. Porque ser humilde não significa falar grosso. Isso é garganta inflamada. Humilde não significa andar com a roupa toda suja e mal passada, suja. Isso é falta de higiene. Ser humilde não é andar corcundo. Isso não é humildade, isso é problema na coluna. Vocês me entendem? Então tem pessoas que confundem muito essa humildade. Humildade é muito mais do que isso. Você é humilde, você nem sabe o que é humilde. As pessoas que enxergam isso em você. Então o próprio apóstolo Paulo, ele viu o Senhor ressurreto. Ele também recebeu os evangelhos diretamente do Senhor e ele foi reconhecido. Embora algumas pessoas não quiseram reconhecer o que ele foi chamado como apóstolo, mas disse, eu sou apóstolo sim. E você sabe que isso não foi os pagãos que não queriam reconhecer ele como apóstolo. Pessoas do mesmo grupo, dali de Jerusalém, não queriam reconhecer o apostolado do apóstolo Paulo. Até que ele falou, não, deixa esse povo para lá e vou pregar o evangelho. Não quer dizer que ele estava brigado com eles. Mas se algo não ajuda, então melhor caminhar e fazer a obra do Senhor. Terceiro tópico. O apostolicidade atual. Efésios 4:11. Subtópico 1. Ainda há apóstolos? Essa é uma grande questão. Ainda há apóstolos? Vou ler o que ele tem a dizer aqui. No sentido estrito do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem. Ok. A gente precisa entender isso. Como os 12, pela singularidade, pela escolha, pela maneira como eles conheceram e viram o ministério de Jesus, não existe. Só os 12 andaram com Jesus, só os 12 receberam toda aquela orientação de Jesus. E com eles nós aprendemos, também aprendemos com Jesus. Então, está muito claro, no sentido estrito. O que é estrito? Uma coisa fechada, não é uma coisa ampla, não é uma coisa para todo mundo. Do termo e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não existe. Como os 12 não existe. Agora, claro que ele está trazendo aqui outro sentido. Que ele vai condenar as igrejas que têm apóstolo. Mas eu aqui, através da palavra do Senhor, eu não condeno e não digo que a pessoa está errada. Essa pessoa disser que é apóstolo, porque há uma continuidade. Aí já é num sentido amplo, não no sentido estrito. Porque o sentido estrito tem aqueles que realmente andaram com Jesus e tiveram a chamada com Jesus e receberam o poder através de Jesus lá, com a presença dele, eles vendo tudo acontecendo. São testemunhas oculares. E existem os apóstolos hoje no sentido amplo. Então a gente não vai ficar condenando todo mundo aí. Porque se não existe apóstolo, também claro que não existe profetas como no dom ministerial, existe profetas com dom de profecia, tudo ok. Tá tudo ok. Agora, anular isso de vez, se não existe apóstolo, também não vai existir pastor, não vai existir evangelista, não vai existir nada. Então vai ser tudo uma criação nossa também. Então a gente tem que pensar muito bem nessa questão. Aí ele fala aqui, logo o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Vocês já perceberam que o autor pensa diferente de mim. Ele acredita que foi só os 12, acabou-se, ninguém é apóstolo, mas de nada. Se alguém quiser ser apóstolo, vai ser só daquele sentido que dá a palavra, é enviado, mensageiro, vai ser apóstolo nesse sentido. E eu já não creio assim. Eu creio que, em relação ao sentido estrito, dos 12 que foram chamados, sim, não existe. Porque só eles viram e andaram com Cristo. Mas os outros que vieram e que existem nos nossos dias, é uma questão ampla do que diz respeito aos apóstolos. Então eu creio que sim, pode ter apóstolo nos nossos dias. Subtópico 2. Apóstolos foram fora dos 12.
Apóstolos fora dos 12 também, você já sabe de quem está falando. Fora dos 12, que nós sabemos, foi Paulo e Barnabé. E foram apóstolos fora dos 12. Aí tem aqui, ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Então ele reconhece aqui e ele diz que não tem a sucessão no que diz respeito à questão estrita, que realmente não existe, como aqueles 12 que tiveram toda aquela experiência. Mas pode existir sim pessoas sendo apóstolos, dando continuidade a essa grande obra que é pregar o reino de Deus. Claro que se você quiser crer que realmente não existe apóstolos hoje em dia, essa é uma questão sua. Esse é um pensamento seu. Porque a Bíblia, de hipótese alguma, diz que não pode ter. Então essa é uma escolha nossa. Claro que a Assembleia de Deus, onde eu faço parte, não aceita alguém com uma credencial de apóstolo. Ninguém vai ser consagrado a um apóstolo. Né? Então é o nosso costume. Nosso costume também fala que o evangelista está acima de presbítero. Onde é que está escrito isso na Bíblia? A nossa Bíblia diz também que o pastor está acima do evangelista. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Que o diácono está abaixo de presbítero, e assim, essas posições que nós fazemos, essas ordens, nós que fazemos, invenções nossas. Onde que está escrito na Bíblia que o presbítero está abaixo do pastor, o pastor é mais do que o presbítero, e que o evangelista é mais do que o presbítero? Enquanto que nós sabemos que presbítero era a posição máxima no Novo Testamento. Isso a gente vai chegar lá quando a gente falar sobre o pastor. Então aqui, o subtópico 3. O ministério apostólico atual. Não há sucessão apostólica, esta é uma doutrina formada pela Igreja Romana, infelizmente copiada por algumas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Pode ser que exista essa questão, como existe a Igreja Católica, sempre era responsável por algumas coisas, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Muito mais do que isso. A Igreja Católica ela não deu tanta ênfase a essa sucessão apostólica, ela não deu. Mas o Santo Ministério, sim. Qual era o Santo Ministério? Que todas aquelas pessoas que estavam com uma posição ministerial, religiosa, acima pela igreja, o povo deveria reconhecer e não falar nada contra o Santo Ministério. E esse é um costume que nós, evangélicos, ele fala que é a igreja evangélica, mas essa questão da Igreja Apostólica, a Assembleia de Deus não segue. Mas nós seguimos sim algumas coisas da Igreja Católica sobre o Santo Ministério. Agora que parou mais. Ninguém podia falar de um pastor porque era ungido, porque era o Santo Ministério, os presbíteros, os diáconos. Era o consagrado, o Santo Ministério. Todo aquele que estava embaixo não podia questionar nada. Porque tudo aquilo que era ensinado deveria ser aceito daquela forma. E eu espero que você tenha entendido essa lição, porque é isso que a palavra de Deus fala. O Santo Ministério está aí. Tem muitas pessoas que querem que aquele que não é nada, não se consagra a nada, seja tratado como inferior e não dê opinião de nada, e não questione nada, mas tem que questionar sim, se tiver contrário à Bíblia. Então, essa lição aqui dos apóstolos é importante para nós entendermos todas essas questões que estão no livro sagrado. E a próxima lição que nós iremos falar vai ser o ministério de profeta. A gente vai saber se existe profeta nos nossos dias ou não. Que Deus abençoe a todos e se você goste, se inscreva no nosso canal em nome de Jesus. Amém.